E é interessante o que aconteceu. Nós sempre fazemos um planejamento das séries. E nesse planejamento nós dividimos ali os textos que serão pregados, os pastores que irão pregar. E Beto iria pregar esse texto hoje pela manhã. Só que eu me confundi. Ao invés de estudar o texto que seria para pregar tarde e noite, eu estudei o texto da manhã. E aí eu disse assim, chegou ontem de noite, tarde da noite, eu disse, meu Deus do céu, e agora? Você passa praticamente uma semana pensando no texto, vendo os termos originais, isso e aquilo outro, lendo comentários, e aí você chega na noite anterior, aí você diz assim, estava tudo errado. Aí quando foi hoje de manhã, eu estava aqui, Beto pregou em Romanos 3 e Romanos 4, eu disse assim, rapaz, como Deus é bom. Imagina os irmãos terem que ouvir 2 vezes o mesmo sermão. Deus é bom, irmãos. Romanos capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17. Eu queria ler junto com você esse texto, ok? Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Nos diz assim a palavra do Senhor, todos juntos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Vamos orar? Senhor, está aqui o nosso coração, está aqui o teu povo, e pedimos sobre nós a bênção do Senhor, a condução do teu Espírito, a iluminação do nosso coração para compreendermos a tua palavra. Ó Deus, no nome de Jesus, essa conquista da reforma, Pai, para a nossa vida, que vale hoje para a nossa vida, de termos acesso direto à Escritura, de conhecermos a ordem da salvação, de desfrutarmos, Pai, dessa convicção bíblica de que somos teu povo, de que somos salvos pela graça do Senhor por meio da fé. Deus, que coisa maravilhosa. A gente louva o teu nome porque no passado, mesmo antes da reforma, o Senhor já levantava homens, Pai. E na reforma levantou homens, e depois da reforma levantou homens, e ainda hoje o Senhor nos levanta como homens e mulheres de Deus, para nos apegarmos àquilo que é verdade do Senhor e, acima de tudo, nos apegarmos ao próprio Senhor Jesus e vivermos aqui para a sua glória, Pai. Por isso pedimos, Pai, aqui que a tua palavra, que é verdade, ela seja verdade na nossa vida, Pai. O teu Espírito que conduz o nosso coração à certeza de quem o Senhor é e à clara convicção de quem somos e dos teus planos para nós, que Ele tenha liberdade para agir aqui no nosso meio, Pai, e quebrar o nosso coração, quebrar a nossa dura cerviz e nos trazer a consciência do Evangelho e o nosso papel aqui nesse mundo, Pai. Que no nome de Jesus seja um tempo de bênção aqui, de crescimento, como já tem sido com a Tua palavra que já foi lida, já foi cantada aqui nessa tarde. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta aos Romanos, alguns reformadores chegam a dizer que se nós perdêssemos porções completas da Escritura e nós tivéssemos a carta aos Romanos, nós teríamos uma compreensão do sentido de queda e do sentido de redenção. Eu não abro mão, eu entendo o que eles estão falando, eu não abro mão de toda a Escritura, mas de fato Romanos é uma carta muito completa. Quando Paulo escreve essa carta, por volta do ano 55, 57 depois de Cristo, Paulo, ele tem em mente uma igreja que está na capital do império, que não foi plantada por ele, mas que possuía crentes fiéis. A situação em Roma não era uma situação muito diferente dos nossos dias. Enquanto hoje se luta aí alguns grupos e algumas ideologias para institucionalizarem algumas dessas ideologias e visões de gêneros e coisa do tipo, na época de Paulo, a situação de Roma, o contexto da cidade de Roma e do Império Romano como um todo, era um contexto muito adverso também. A libertinagem que existia,
a malícia que existia, a propagação do mal era algo presente nos dias de Paulo. Ainda que o imperador romano ele consentisse que povos distintos que morassem naquela região, como judeus, por exemplo, como gregos também, que estavam debaixo desse império romano, tivessem a sua adoração e o seu culto aos seus deuses, eles eram obrigados também a prestar culto ao César romano, ao imperador romano, porque ele mesmo era tido como um deus. Então você adora o seu Deus, mas você adora também a César. Quando Paulo escreve essa carta, então, ele tem a intenção de trazer não apenas todo esse contexto, mas de estimular os irmãos a permanecerem na fé, porque outro obstáculo que estava presente na realidade daquela igreja, principalmente promovido por judaizantes, que eram judeus supostamente convertidos ao cristianismo, mas que ainda permaneciam de forma dissimulada até, por dentro da igreja ou pelas igrejas, mostrando que a suficiência da fé, a suficiência do sacrifício de Cristo, a suficiência da graça, não era na verdade suficiência nenhuma. Que a pessoa precisava olhar para a cruz, precisava, mas ela precisava de algo mais. Que a pessoa precisava crer em Cristo, ela precisava, mas ela precisava de algo mais. E dessa forma, ou esse algo mais, minava essas suficiências, ou esses solas que mais tarde foram resgatados pela Reforma, mas que faziam parte do discurso de Paulo, que fazia parte do discurso dos apóstolos, dos primeiros cristãos. Então, de forma sorrateira, eles tentavam minar as bases, porque minando as bases, todo edifício ele vem ao chão. A gente não começa a destruir por cima, a gente começa a destruir por baixo. E é exatamente assim que Satanás age, que as ideologias elas são plantadas. Eles desconstroem a base, para que depois a gente olhe e diga assim, olha, não tem nada demais, afinal de contas todo o prédio já caiu, novas construções então estão abertas agora, a temporada de novas construções ficam abertas. Quando Paulo ele então escreve essa carta, ele tem em mente todo esse contexto. A destruição da suficiência da obra salvífica de Cristo, o contexto que a igreja estava inserida, a realidade que aqueles irmãos vivenciavam todos os dias, isso está presente na mente de Paulo. Ainda que Paulo aqui ele não tenha ido a Roma, ele não conheça a cidade de Roma, talvez aí a gente não tenha notícia disso, nem tampouco conheça aquela igreja, essas realidades estão presentes no testemunho de Paulo, quando Paulo escreve então essa carta. Quando a gente observa o capítulo 1, a partir do versículo 1 ao versículo 15, a gente percebe de forma muito clara esse desejo de Paulo de ir até Roma e conhecer aquela igreja. Paulo não tinha a intenção de ser um abençoador apenas, mas ele fala que pela mutualidade da fé, ele também quer ser abençoado por aqueles irmãos. Ele quer compartilhar a fé, ele quer compartilhar do Evangelho, ele quer partilhar com aqueles irmãos ali tudo aquilo que Deus, por meio de Cristo, ensinou e tem ensinado a Paulo. Mas há outro desejo de Paulo também, e a gente percebe isso já no finalzinho da carta aos Romanos, no capítulo 15. Paulo tem o desejo de ir a Roma, e Roma, como capital do império, já conhecia o Evangelho, ou já possuía irmãos que estavam pregando a fé por ali em Roma. A despeito de toda a perseguição, eles permaneciam pregando e a igreja já crescia meados do primeiro século. Paulo também tem a intenção de ir para a Espanha. O Evangelho ainda não havia chegado na Espanha e Paulo tem esse desejo no coração de anunciar a Cristo, de pregar a mensagem do Evangelho, onde Cristo ainda não foi anunciado. Então ele pensa em ir à igreja de Roma, porque ele crê, e de forma bíblica acontece assim, os ministérios não são deliberados ou produções pessoais, mas eles são ministérios da igreja. Assim como um dia Antioquia enviou Paulo e Barnabé, Paulo tem a intenção agora de, indo para Roma, ser enviado pela igreja de Roma para a Espanha, para pregar o Evangelho onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Então, esses são os desejos básicos que estão no coração de Paulo quando ele escreve a carta aos Romanos. Quando nós olhamos o versículo 16, texto que nós lemos aqui, nós encontramos algumas expressões que eu queria pensar com você aqui nessa tarde. A primeira delas é uma afirmação que Paulo faz: pois não me envergonho do Evangelho. E é interessante pensar sobre isso, ou afirmar isso,
dentro de todo esse contexto. Primeiro, de forma contextual, dentro de toda a dificuldade vivenciada na cidade, e percebendo também tudo aquilo que Jesus fez e representou, Paulo ele tem algumas percepções no coração para afirmar isso. Vamos lá. A primeira delas, quando Paulo fala que não se envergonha, ele está pensando naqueles cristãos que muitas vezes estavam reunidos nas praças, que muitas vezes se encontravam em determinados locais e eram ameaçados pela guarda romana. Porque o senhorio de Cristo é uma contradição ou é uma negação total ao senhorio de César. Não tem como você servir a César e servir a Cristo. Ainda que Paulo estimule os cristãos a permanecerem sujeitos ou submissos à forma de governo que estava imposta sobre eles, com relação à adoração, não. Com relação à declaração de senhorio, não. É diferente isso, porque tem implicações de adoração, tem implicações de culto. Então ele instrui a igreja a adorar somente a Deus, a soli Deo glória. E aqui, irmãos, quando Paulo diz, olha, eu não me envergonho do Evangelho, Paulo está dizendo aos irmãos, olha irmãos, eu estou pronto a ir aí até Roma, anunciar o Evangelho de Deus, eu não me envergonho disso, e ainda que ameaçado, e ainda que com a espada no pescoço, ainda que com a lança no peito, eu não me envergonharei do Senhor. E dentro desse contexto aqui, irmãos, aqueles ajuntamentos ou aqueles grupos de cristãos que se reuniam muitas vezes para compartilhar a fé, eles estavam debaixo de severa ameaça, porque quando os soldados romanos, eles percebiam que eram cristãos, eles sabiam que os cristãos não se submeteriam a César, a declaração de que César é o Senhor, e eles ameaçavam ali os cristãos, e naquele momento os cristãos respondiam, Jesus é o Senhor. Enquanto que a guarda romana os obrigava a dizer que César é o Senhor, salve César ou ave César, eles respondiam, Jesus é o Senhor. Eles não baixavam a sua cabeça diante dessas pressões, eles não abriam a guarda do coração, e o resultado, o que dava para eles ali, a recompensa por essa declaração, era a morte, era a cadeia, era um julgamento inescrupuloso, era uma situação adversa. E Paulo está dizendo, olha, eu não me envergonho, eu estou disposto a ir aí, testemunhar do Evangelho. Mas havia uma segunda verdade. Imagine você, alguém chegar para você e contar uma história da seguinte forma: um rei, ou alguém que se dizia rei, um Deus, se encarnou, nasceu numa cidadezinha, uma cidadezinha desprezada, um local sem muita expressão, cresceu lá, tinha um pai que era carpinteiro, tinha lá a sua mãe, uma história meio mal contada, e esse homem, ele sempre foi meio que excluído. Começou ou tinha um ministério com pescadores, um cobrador de imposto, alguém marginalizado pela sociedade, considerado um ladrão pelos próprios judeus, um que depois resolveu traí-lo. Esse homem, ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, aclamavam ele como rei, mas os que aclamaram ele como rei, depois foram os que assim, concordaram com a crucificação dele, pedindo que libertasse um ladrão, um criminoso, confesso. Então, imagina essa história. Lá na cruz, depois de ser condenado, depois de receber uma plaquinha lá, o rei dos judeus, aquele homem estava lá sozinho, seus discípulos fugiram, o outro que era mais contundente o abandonou, estava lá só sua mãe, uma mulher, Maria Madalena, provavelmente uma ex-prostituta, estava lá João, eram os que estavam lá. Os religiosos zombaram dele e aquele homem morreu. Então, que história esse Paulo prega? E é interessante que quando Paulo está em Atenas, lá no capítulo 17, pregando o evangelho nas praças, Paulo é levado para o Areópago e ele é chamado de tagarela. É alguém que está falando bobagem, é alguém que está falando nada com nada, é uma doutrina ou é uma filosofia que não bate, que não alimenta a mente, que não responde aos anseios da mente.
E Paulo está inserido dentro dessa cultura e está dizendo assim: olha, eu não me envergonho desse evangelho. Eu não me envergonho desse evangelho. Eu não tenho vergonha de servir a quem eu sirvo. Ainda que o mundo não creia, ainda que o mundo olhe para isso e diga assim: isso é loucura, isso é tolice, isso não bate, as coisas elas não fazem nenhum sentido. Ainda que o mundo visualize dessa forma, eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho. Mas há um terceiro aspecto aqui sobre essa questão da vergonha do evangelho. Irmãos, o fato de nós buscarmos uma justificação que abre mão da completa obra de Cristo e que acrescenta a força do meu braço nesse processo de justificação, é uma maneira de nós nos envergonharmos do evangelho. Porque é como se nós estivéssemos dizendo assim: olha, Cristo não é suficiente, o evangelho não é suficiente, eu posso acrescentar alguma coisa a mais, e no final aí sim a obra vai estar perfeita, a obra vai estar bonitinha, a obra vai estar completa. E isso é uma forma, uma maneira de nós nos envergonharmos daquilo que Cristo fez, porque não cremos que o que Ele fez de fato foi completo, que precisa de reparos, que precisa de retoques, que precisa de alguma coisa a mais para de fato funcionar. E Paulo está afirmando aqui: olha, eu não me envergonho do Evangelho. E aí ele diz o porquê. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, o Evangelho é o próprio Senhor Jesus, e é isso que Paulo declara no capítulo 1. Ele vai dizer que o Senhor Jesus é o Evangelho, que foi pregado pelos profetas, outrora prometido nas Sagradas Escrituras, que se encarnou, é o Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, a ressurreição dos mortos. Ele fala, ele afirma tudo isso sobre Jesus, e ele afirma que Jesus é o Evangelho de Deus, é o anúncio de Deus, é a boa nova de Deus, e é o poder de Deus. Quando nós, por exemplo, pensamos no contexto de Roma, nós pensamos num contexto de poder. O imperador romano, ele detinha nas suas mãos o poder. E eu fico pensando essas coisas bem claras diante dos olhos daqueles irmãos. E nós nos assustamos de forma muito fácil com tudo aquilo que nós vemos e com tudo aquilo que nós ouvimos. As propagandas, os vídeos, aquilo que as pessoas divulgam, aquilo que a mídia divulga, aquilo que nós lemos nos jornais, nas revistas, aquilo que de alguma forma chega, tem um poder muito grande para assaltar o nosso coração, para nos deixar ansiosos, para de alguma forma olhar para a vida e querer responder à vida na mesma altura que a vida está propondo, como se fosse um ringue. Hoje de manhã eu estava conversando com o Léo ali, e a gente pensou, Léo pensou nessa imagem, como se fosse um ringue de luta, e nesse ringue estivesse de um lado as ideologias, estivesse de um lado todo o mundanismo, todo o secularismo, e do outro lado a igreja. E aí a gente pergunta: esse ringue realmente é real? Há de fato uma disputa cósmica por poder? Há de fato uma guerra cósmica estabelecida, onde Deus e o diabo, onde Deus e o mundo estão lutando e medindo forças? Não, irmãos, não há. Esse ringue não é real, essa luta não é real. Da mesma forma que Jesus, ele se apresenta aqui como o poder de Deus, ele destrói as filosofias, os sofismas, o mundanismo, o secularismo, a partir da obra salvífica dele da cruz. A gente não percebe aqui Paulo, de alguma forma, olhando para aquelas pessoas, dizendo assim: irmãos, esse poder é um poder apenas para mandar você para o céu, e ponto final, mas viva ansioso por causa das outras coisas, porque de alguma forma elas vão tragar, elas vão consumir você. Pelo contrário, nós percebemos aqui Paulo afirmando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não é simplesmente uma discussão ideológica, não é simplesmente um debate ideológico que salvará as pessoas, que transformará a cidade, que transformará a sociedade, que transformará o Brasil. Mas é o Evangelho que é o poder de Deus, irmãos. É o Evangelho. Nós não podemos cair dentro desse campo de disputa e de disputa de poder, como se
tivéssemos que lutar de igual para igual com essas filosofias. Não há qualquer caminho proposto pela palavra de Deus para nós reduzirmos o Evangelho a disputas ideológicas. Pelo contrário, ele se apresenta como o poder de Deus, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é interessante que Paulo passa a régua aqui. Quando ele coloca aqui primeiro do judeu, ele está falando isso, ele está colocando o judeu nesse sentido, porque ao povo judeu, ele vai falar sobre isso com mais propriedade a partir do capítulo 9. Ao povo judeu foram feitas as promessas, ou foram dadas as promessas, que nos alcançaram. Foi com o povo judeu que Deus manifestou as suas alianças. Não é que eles sejam um povo melhor que nós, ou que a igreja seja um plano B de Deus. Nós não somos isso. O judeu, ele foi chamado para ser luz para todas as nações. Quando Deus chama Abraão à circuncisão, Deus fala para Abraão do estrangeiro, daquele que estaria longe e que viria para o povo. Não era uma ideia exclusivista, não era uma ideia onde estaria fechado no judeu, e de alguma forma o judeu agora teria uma primazia, uma excelência ou coisa do tipo. Então, da mesma forma que judeus foram salvos, e a igreja ali, em Atos, ela nasce com os judeus, da mesma forma hoje judeus também se convertem, assim como gentios se convertem, assim como foi na história do passado, com Raabe, com Ruth e com tantos outros. Essa linha de salvação de Deus, ela é desenvolvida dessa forma, mas ela é desenvolvida dessa forma em contextos muito adversos. E em momento nenhum, Deus agora vai gerar no coração do seu povo uma disputa ideológica, uma disputa no campo da filosofia contra conceitos. Mas Deus vai chamar o seu povo à pregação da palavra. Deus vai chamar seu povo à pregação do Evangelho, a compartilhar o Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Primeiro do judeu. E aí a igreja, ela nasce, a igreja, entenda o que eu estou falando, dentro do espaço ali de Atos, ela nasce em Jerusalém, ela é formada no início por judeus, e esses judeus depois são espalhados e vão pregando a palavra, e eles percebem então também que o Espírito Santo desce sobre os gentios, que os gentios também se convertem. Então, primeiro do judeu e também do grego. A partir do versículo 18 do capítulo 1, Paulo começa a falar qual é o sistema do pecado presente no coração do povo. E quando nós chegamos no capítulo 3, Paulo finaliza dizendo que não há nenhum justo, não há nenhum sequer, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Eles tentaram de alguma forma promover uma glória a partir do seu próprio coração, mas não conseguiram. Eles são necessitados da glória de Deus. Eles não conseguiram produzir glória, eles precisam da glória de Deus, eles precisam da salvação. E aí então ele fecha a conta dizendo assim: olha, todos estão enquadrados dentro desse processo, todos, sem exceção. O bebezinho mais lindo que nasce, aquela carinha de joelho que você pega assim nos seus braços e alguém ainda diz assim: olha a cara da mãe, a cara do pai, aquele bebezinho mais lindo, já nasce debaixo da condenação do pecado. Todos pecaram, todos, a uma se fizeram inúteis. Não, mas olha, eu tenho aquele meu vizinho, olha, só falta ser crente. Esse só falta ser crente é o suficiente para mandá-lo para o inferno. Não há nenhum justo. Todos os caminhos de justiça ou toda a proposta de uma justificação pessoal é nada mais, nada menos que trapo de imundícia. É coisa suja para ser jogada fora, não vale, não tem valor algum no que diz respeito à salvação. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, texto que nós lemos aqui no início do culto, capítulo 2, versículos de 1 a 10, Paulo ele fala: olha, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, servíamos o nosso coração, a nossa carne, e éramos por natureza escravos do nosso pensamento, como também os demais.
Paulo, ele reconhece que as pessoas que não conhecem a Deus, assim como ele foi um dia, e ele traz o seu testemunho na carta aos Filipenses, quando ele diz assim: olha, eu me reputava por alguma coisa, se alguém pode se gloriar em alguma coisa, eu sou esse cara. E ele começa a descrever ali, não só a sua genealogia, mas ele começa a descrever ali tudo aquilo que fazia parte da sua caminhada como crente, da sua caminhada como judeu, da sua caminhada como um judeu piedoso. Aos olhos dele, ele diz assim: olha, eu era perseguidor da igreja, eu fiz mal, eu era isso, mas fiz na ignorância, eu fiz na cegueira, eu fiz na morte, assim, irmãos, como qualquer outra pessoa que não conhece a Cristo. É muito simples isso. Quando Deus, ele falou para Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, certamente vai morrer. A partir daquele momento em que o homem come da árvore, ele morreu espiritualmente. Ele morreu. Ele agora é inimigo de Deus. Ele agora é alguém que, se possível, vai apunhalar Deus pelas costas. Ele é alguém agora que age contra Deus. Toda a sua filosofia, todo o seu modo de pensar, o seu modo de viver, ele agora é contrário à vontade de Deus. Ele é inimigo de Deus. Jesus, ele fala com muita clareza sobre isso, quando ele diz que quem comigo não ajunta, espalha, quem não é por nós, é contra nós. Jesus deixa isso muito claro, irmãos, porque não existe esse meio termo. Não, ele só falta ser crente, é tão bonitinho, é tão direitinho, mas se ele não crê em Cristo, e crer aqui não é simplesmente um assentimento lógico, porque, irmãos, nos nossos dias há um problema muito sério. Nós nos adequamos a ambientes, porque eles de alguma forma nos fazem bem. A questão do pertencimento, eu preciso pertencer a alguma coisa, e eu achei interessante aquele movimento lá, e aí eu vou, faço parte daquele movimento, de alguma forma agora eu me sinto bem naquele movimento, eu passo a me comportar de acordo com as regras daquele movimento, e eu não estou nem aí, nem o movimento está nem aí se eu vou crer ou não. Esse é o chamado liberalismo teológico. As pessoas se abraçam a qualquer proposta. É muito mais a proposta, talvez aí até do Jesus histórico, daquele Jesus que não é redentor, daquele Jesus que não salva o pecador. Não se fala sobre pecado, não se fala sobre condenação, mas de alguma forma se fala sobre promover mudanças sociais, de alguma forma se fala sobre promover aspectos da sociedade que dignifiquem o homem a partir de uma transformação social apenas. E é muito fácil, em meio a todo esse discurso, nós abraçarmos ideologias. É muito fácil, então, a gente crescer como filho de crente, ouvindo a vida toda, e nunca ter se convertido, e pensando ao mesmo tempo: não, eu já sou. Mas nós não temos paixão nenhuma por Deus, nós não temos devoção nenhuma, a leitura da palavra não é algo que satisfaz o nosso coração, nós não oramos, e ainda vivemos uma vida onde aos domingos eu vou para a igreja e participo do sagrado, mas ao sair de lá, ao cruzar as portas, ou na segunda-feira, a minha vida é uma profanação total. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que crê. Se você puder abrir a sua Bíblia em Romanos 10, a partir do versículo 9, Romanos 10, a partir do versículo 9. Nos diz assim a palavra do Senhor: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz:
Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Não são ideologias, não são projetos, não são processos humanos que nos salvam. É a palavra de Cristo. É a fé no Senhor Jesus. É crer de fato com o coração que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos e confessar que Jesus é o Senhor. Só que, como vimos, isso tem implicações diretas sobre a nossa vida. É como se naquele momento a nossa cabeça estivesse literalmente sendo posta numa bandeja, assim como aconteceu com João Batista. Porque estamos, irmãos, declarando um senhorio que não é mais o senhorio do meu coração, que não é mais o senhorio desse mundo, que não é mais o senhorio das minhas emoções, que não é mais o senhorio de César, mas é o senhorio de Cristo. E Cristo, Ele se assenhora e Ele conduz a nossa vida por meio da sua palavra. Então não há como declararmos que Jesus é o Senhor se não obedecemos à palavra de Cristo. Não há como declararmos que Jesus é o Senhor sem vivermos integralmente para Cristo. Não há. Nós podemos iludir a nossa mente com o nosso nome arrolado no hall de membros de uma igreja local. Mas não há como vivermos e nos movermos nesse mundo tendo outros senhores. Jesus fala em Mateus, no capítulo 6, que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a dois senhores. Porque havemos de agradar um e desagradar o outro. Não tem como nós servirmos a Deus, as riquezas ou qualquer outro tipo de proposta que seja colocada pelo nosso coração ou por esse mundo para que nós prestemos culto. É exatamente nesse momento aqui, lendo esse texto, que Lutero ele tem um choque. Porque todo o processo na vida de Lutero era um processo de pagar ou tentar pagar os seus pecados. Era alguém que, por mais que tentasse, ele olhava para o seu coração e sempre se percebia em débito. É alguém que é chocado pela palavra de Deus, é alguém que é batido pela palavra de Deus, porque de alguma forma ele olha e diz assim: olha, por mais que eu tente, eu não consigo pagar. Até que ele se depara com esse texto e percebe que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. Todos são pecadores, todos são. Não há caminho humano para alcançar a salvação. Se nós queremos de alguma forma promover algum tipo de mudança, alguma realidade diferente na nossa cidade, isso se dá pela pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? Nós somos enviados para esse mundo, a esse mundo, para proclamar a verdade do Evangelho. E as transformações acontecem não porque ideologias foram mudadas, mas porque o coração foi transformado. Mas porque o coração foi mudado. Nós temos, irmãos, que perceber sim os comportamentos humanos. Nós temos sim que perceber as tendências humanas. Não devemos ser pessoas alienadas, mas o que deve ser atacado nesse processo é o coração. Porque dentro do coração do homem se manifestam ou amor a Deus ou rebelião contra Deus. E aí quando o Evangelho chega, quando o poder de Deus chega, ele destrói tudo aquilo que é rebeldia ou rebelião contra Deus. E antes aquele terreno obscuro da rebelião se torna um terreno agora pronto para a obediência à palavra. Porque ele foi transformado de dentro para fora. Porque a vida passou por uma transformação e isso é promovido pelo Evangelho. E aí nós descobrimos que essa justiça de Deus, ela não se revela por meio dos méritos humanos. Ela não se revelava nos tempos da reforma pelo pagamento das indulgências. Não era comprando a salvação. Não era negociando com Deus. Não era de alguma forma tentando, por meio da força do braço, se adequar dentro do plano de Deus. Mas a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. E é interessante quando a gente pensa sobre isso, meus irmãos, porque lá na cruz,
Jesus, ele bebeu todo o cálice da ira de Deus. E naquele momento lá na cruz, Jesus olha para o céu, quando muitas vezes as pessoas vão imaginar ali, e pensaram e disseram isso, olha aí, não consegue nem salvar a si mesmo, olha aí, está clamando pelo Pai que abandonou ele. Jesus, ele clama dentro dessa realidade: Deus meu, por que me desamparaste? E naquele momento ali, ele está bebendo todo o cálice da ira de Deus. A justiça de Deus, ou a satisfação da justiça de Deus, está sendo tomada por Cristo ali. Ele está bebendo todo o cálice da ira de Deus, e Deus faz questão de castigar o seu filho, não porque naquele momento Deus esteja vendo Cristo, mas ele traz para si todo o nosso pecado. De modo que quando Deus olha para Cristo ali, Deus percebe a minha face e a sua face na face do seu filho, e Deus pune Cristo ali na cruz. E agora, por imputação divina, essa justiça de Cristo é aplicada a nós. E Paulo faz questão de dizer aqui, de fé em fé. Ou seja, é fé no começo e é fé até o final. Não há nenhum lugar para qualquer perspectiva humana de contribuição nesse processo. É a fé do início ao fim. É a fé que imputou a justiça de Deus, é a fé que antes da fundação do mundo me elegeu, e é a fé que agora é aplicada até o final da minha existência. E Paulo, em Romanos, no capítulo 8, chega a declarar que os que de antemão conheceu, a esses também predestinou, e aos que predestinou também justificou, santificou, glorificou. Ele percebe essa obra de fé em fé, essa obra consumada de Cristo sobre a nossa vida. Jesus, ele declara na cruz do Calvário: está consumado, está pago, todo inscrito de dívida. Colossenses nos fala sobre isso, Paulo nos fala sobre isso na carta aos Colossenses. Todo inscrito de dívida que era contra mim, toda declaração do mal que era contra mim, e que não era errado, porque as minhas próprias obras, elas estavam diante de Deus, declarando que eu era culpado, que não havia bondade no meu coração, e até as minhas tentativas religiosas de agradar a Deus eram trapos de imundícia. Então esse tribunal era justo, mas a justiça de Cristo, do Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado, estava lá dizendo diante de Deus: eu paguei a dívida dele, eu paguei um inscrito, eu rasguei esse inscrito de dívida, eu cravei na cruz do Calvário, eu paguei a conta dele. E essa justiça de Cristo agora é imputada a mim, é imputada a todos aqueles que creem. E aqui é um processo substitutivo. Jesus, ele morre a minha morte na cruz, ele toma aquilo que é meu, mas nesse processo ele me dá aquilo que é dele. Ele não deixa que a minha vida continue à mercê do meu coração. Ele não permite que as minhas emoções continuem sendo regradas por aquilo que eu reputo que é melhor ou que é pior para mim, daquilo que fazem ou não fazem contra mim, ou dos julgamentos alheios. Mas Ele toma tudo isso e me dá tudo aquilo que é dele. Ele assume a minha vida, mas Ele me dá da sua vida. E é por isso que nós vamos encontrar Paulo afirmando: olha, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E é por isso que nós vamos perceber Paulo afirmando: em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor, para anunciar o Evangelho da graça de Deus. E na sua última carta, lá na sua última carta ao seu filho na fé, Timóteo, nós encontramos Paulo dizendo: combati o bom combate, completei essa carreira, guardei a fé. A fé permaneceu guardada no coração, porque é de fé em fé, irmãos, e porque Deus faz questão de perseverar pelos seus santos, para que a fé não esmoreça, não se perca, de alguma forma abandone o coração. É Deus quem guarda até o final, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso, guardará o meu depósito até o dia final. De fé em fé, o justo viverá por fé.
viverá na dependência do Senhor, viverá crendo a cada manhã, quando muitas vezes o dia bater na porta dizendo assim: você é chamado para confiar em você, você é chamado para fazer por merecer, ou quando muitas vezes até o diabo chegar para lembrar ou para cobrar dívidas que já foram pagas, a gente olhar e dizer assim: olha, o justo vive por fé, vive crendo que a obra de Cristo, ela já foi consumada, e vive de fé em fé, na dependência do Senhor. Amém, irmãos? Nós somos chamados então a render glórias a Deus, porque a salvação de fato é um presente, assim como ele diz lá em Efésios no capítulo 2, versículo 8, porque por meio da graça nós somos salvos, ou pela graça nós somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, não vem de nós, não é produção humana, não é produzido por mim e por você, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Nós ouvimos aqui nessa manhã, ouvimos aqui sobre isso. Se fosse um produto das nossas obras, com certeza haveria jactância no nosso coração. Não seria fruto da fé, mas fruto do orgulho. E Deus não deixou que isso acontecesse. Deus reconhece, Ele sabe o potencial do nosso coração de desejar gerar glória própria. E Deus aí anula completamente e nos humilha, e isso é bênção demais. Porque essa humilhação que Deus promove no nosso coração, apontando para uma obra que é suficiente no Senhor Jesus, ela agora gera no nosso coração uma admiração, uma apreciação e uma adoração ao Senhor Jesus. É por isso que no final do capítulo 11, o apóstolo Paulo finaliza toda a sua exposição sobre a salvação, explodindo o coração em adoração, dizendo assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria de Deus. Ó profundidade, quão inescrutáveis são os seus caminhos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E esse todas as coisas aí é todo o processo de salvação, todo o processo redentor, toda a obra consumada de Cristo, é de Deus até Deus e para Deus, é para a glória de Deus. Irmãos, que Deus gere no nosso coração uma verdadeira adoração ao Senhor, uma verdadeira adoração, e que Deus gere também no nosso coração aquilo que Paulo fala no capítulo 10, que nós lemos aqui de Romanos, a partir do versículo 9, um comprometimento com as coisas do seu reino. Nós somos chamados a proclamar esse evangelho, irmãos. Nós somos chamados a anunciar. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta é contra o nosso próprio coração, que muitas vezes vai dizer assim: não, mas eu estou com vergonha de pregar. Não, o que é que vai ser de mim? E se eu perder o meu emprego? Olha, e se as pessoas me escantearem? Paulo está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Eu estou disposto para ir até Roma, para compartilhar o Evangelho com vocês, porque eu não me envergonho desse Evangelho. Que Deus nos dê intrepidez, nos dê ousadia, para compartilharmos, para pregar o Evangelho, seja na escola, seja na faculdade, seja no nosso local de trabalho, porque em nada consideramos a vida preciosa para nós mesmos, contanto que completemos a nossa carreira, o ministério que recebemos do Senhor, para anunciar o Evangelho de Deus, que tem poder para salvar, tem poder para salvar, seja o mais rico, seja o mais pobre, seja o mais pervertido, seja a pessoa menos provável, Deus tem poder para salvar. Vamos orar, irmãos? Senhor, pedimos a Tua bênção sobre nós, pedimos que o Teu Espírito aplique a Tua palavra ao nosso coração, e que saiamos daqui, Pai, para a adoração. A adoração não se restringe a esse momento.
que saiamos daqui para adorar o Senhor, inclusive adorar o Senhor na pregação da Tua palavra. Senhor, todos os dias encontramos pessoas e muitas vezes nos amedrontamos diante das suas ideologias, das suas filosofias, mas Senhor, nos leva a crer no poder do Evangelho que um dia nos salvou, que um dia mudou a nossa vida e que não há pessoas, não há resistências, não há ideologias, não há nada que possa resistir a esse poder. Senhor, envia-nos a esse mundo como embaixadores de Cristo, como pregadores do Evangelho, que o nosso trabalho, que o nosso estudo não tenha um fim em si mesmo, mas que a gente perceba tudo isso como meios que o Senhor nos dá para anunciar o Evangelho a pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Senhor, quebra os estereótipos na nossa mente, Pai. Muitas vezes a gente formata um tipo de pessoa que de repente aceita o Evangelho, mas nos leva a pregar a Tua palavra às pessoas mais improváveis, aquelas que reputamos como sendo mais difíceis, que a gente não abra mão de anunciar para elas o Evangelho que é o Senhor Jesus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo, e nós vivemos por meio dessa fé que um dia alcançou o nosso coração, que aponta para a suficiência de Cristo e que nos impulsiona a adoração, humildemente a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos abençoa assim, Senhor, no nome de Jesus.